Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Qual a melhor forma de educar e orientar os jovens e crianças que estão sob a nossa responsabilidade? Dar sermões intermináveis na tentativa de obrigá-los a pensar da maneira certa? Ou sermos mais maleáveis e permissivos e buscarmos respeitar as escolhas que eles fazem? Ou sermos rígidos, punitivos quando eles agem em desacordo com o que nós estamos ensinando? São dúvidas que afligem a todos os adultos que se encontram nessa posição. Mas talvez exista um caminho mais simples. Se nós estivermos atentos à nossa própria conduta enquanto nós estamos buscando orientá-los, ou seja, melhorando constantemente as nossas próprias atitudes dentro das nossas possibilidades, nós estaremos unindo o exemplo que inspira com as palavras que educam. Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. E para começar, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Fé e obras. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinzas. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir o eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, a sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. A influência dos adultos na formação das crianças e dos jovens é inegável. Os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas atitudes são observados e o tempo todo são internalizados por eles. A criança, nos seus primeiros anos de vida, se entende pelo amor dos pais. Na verdade, ela depende desse amor para sobreviver, para desenvolver a sua própria autonomia, para assimilar os valores de vida que são aprendidos dentro do lar. Na verdade, a criança enxerga a si mesma através daquilo que os pais falam que ela é, ou demonstram que ela é. Quando nós chamamos a criança de algo pejorativo, por exemplo, e muitas vezes até sem perceber, porque naquele momento nós estávamos com outros problemas na cabeça, ela deixa de acreditar em si mesma. Ela assume como verdade aquilo que os pais disseram que ela é. Portanto,
Palavras amorosas de reconhecimento das potencialidades positivas da criança irão com certeza fazê-la avançar e crescer, assim como palavras de irritação, xingamentos e impaciência com os erros irão pouco a pouco enfraquecê-la. E mais que isso, nós estaremos ensinando através desse nosso exemplo, desse nosso comportamento perante ela, a falta de compaixão e de docilidade aos menos fortes, ensinadas por Jesus. A ciência da educação afirma que uma criança cresce forte, segura e mentalmente saudável quando percebe que é amada pelos seus cuidadores, mesmo quando comete falhas, e que pode, inclusive, contar com a ajuda desses adultos para os auxiliar se tiverem feito algo errado. Os benfeitores espirituais, quando estão diante dos seus aprendizes, não fazem o mesmo? Por acaso eles ficam impacientes com os erros cometidos? Ou entendem as limitações daquele ser, acolhem as suas dificuldades, orientando com amor e com firmeza? Eles nos dão o exemplo puro do que é o amor incondicional. E aí nós percebemos que é somente assim que conseguimos, de fato, educar a outra pessoa. Portanto, se nós desejamos uma sociedade com crianças e jovens mais gentis, mais éticos, confiantes em si, amorosos, nós precisamos, antes de tudo, olhar para nós mesmos e avaliar como nós estamos contribuindo para esse processo com os nossos filhos, sobrinhos, alunos ou netos. Além do que, a forma como nós interagimos com todos ao redor também está educando as nossas crianças continuadamente. Então vamos lá, como nós somos na vida em sociedade? Somos intolerantes, somos egoístas, ou somos compassivos, tolerantes, prestativos? Atos como respeito ao próximo, honestidade, empatia, responsabilidade social, quando praticados por nós adultos, tornam-se exemplos a serem seguidos. Da mesma forma, comportamentos negativos como a intolerância, a desonestidade, a violência, mesmo que verbal, infelizmente também são perpetuados. Portanto, é fundamental que nós adultos estejamos conscientes do nosso papel na formação dessas novas gerações. Ao buscarmos aprimorar o nosso próprio comportamento, nós estaremos não apenas contribuindo para o desenvolvimento de jovens mais íntegros e conscientes, mas também construindo um futuro mais promissor para a sociedade como um todo. Além disso, é importante lembrar que a educação e o diálogo são ferramentas poderosas para auxiliar os jovens a desenvolverem um senso crítico, um discernimento, permitindo que eles façam as suas próprias escolhas de uma forma mais sábia, mais consciente, mais responsável, conforme forem crescendo e saindo de casa para alçar voo próprio. A construção de uma sociedade melhor começa com a nossa própria transformação, com a nossa reforma íntima, e ao assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos e buscarmos sermos bons exemplos, exemplos positivos, nós estaremos semeando as bases para um futuro mais justo, ético e harmonioso para todos. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, fala o seguinte: se a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Ele mostra a importância do exemplo comparado à palavra. Sugere que, embora as palavras tenham grande importância, possam sim transmitir conhecimento, entendimento, são realmente as ações que vão inspirar, colocar esses sentimentos em ação concreta e influenciar a todos. A palavra, seja ela falada ou escrita, tem o poder de transmitir ideias e valores. Ela pode esclarecer dúvidas, pode inspirar, pode promover reflexões, aprendizagem. No entanto, a palavra por si só pode ser suficiente para gerar mudanças efetivas no comportamento das pessoas, e neste caso das crianças e jovens, quando for somada ao exemplo prático, que tem um poder transformador muito maior. Quando nós vemos alguém agir de acordo com os valores que ela própria prega, nós somos naturalmente influenciados, inspirados a fazer o mesmo. O exemplo é uma forma de comunicação não verbal que toca o coração e a alma.
motivando uma ação, uma mudança para o bem. Portanto, a combinação da boa palavra com o exemplo inspirador é a fórmula mais eficaz para educar e promover a transformação pessoal e social. Quando nós ensinamos com palavras e demonstramos com as nossas ações, dentro das nossas próprias possibilidades, nós estamos não só aperfeiçoando o nosso próprio ser, solidificando bons hábitos para o nosso próprio espírito eterno, mas também nós estamos criando um ambiente propício para o aprendizado e para o crescimento das nossas crianças e jovens. Vamos fazer a nossa parte. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos falar hoje sobre um comportamento que muitos de nós ou já teve algum dia, ou pior, que comumente temos, o que é bem pior. Neste caso, referindo-nos ao temperamento explosivo. Sim, estamos falando de cólera, da cólera que humilha e destrói tudo à volta,
e principalmente aquele que lhe deu causa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, faz o seguinte diagnóstico por intermédio do Espírito protetor. O orgulho, diz ele, leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo que se sinta acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, e até mesmo como uma superioridade que o menor paralelo de superioridade em relação à pessoa irrita e vos fere, diz ele. E que ocorre, então, entregai-vos à cólera. Então, ou seja, né, percebam que o mentor associa a cólera a uma espécie de reação ocasionada pelo orgulho, que não tolera ser contrariado. Não há dúvidas que possamos nos referir à cólera como sendo uma terrível, né, doença da alma, que leva o ser humano às raias da irracionalidade, equiparando muitas vezes à condição animalizada. Hilário Silva nos conta no livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier, uma história real que ilustra com muita propriedade o que estamos falando. Conta que um homem de nome Antônio Sobreira era dono de uma pequena frota de caminhões. E um dia, visitando a sua mãe doente, ela o aconselhou, intuída, como a gente pode ver. Ela falou para ele, né, para que ele tivesse cuidado com a irritação. Ela era espírita e na reunião da véspera, um espírito que tinha desencarnado devido a um ato de imprudência, né, conclamou a todos os presentes a lutarem contra a cólera. Assim, a senhora estava ali a aconselhar o filho que se mostrava muito nervoso no obediente sempre. Antônio disse para a mãe não se preocupar e foi embora. Entretanto, mal saiu à rua, alguém o chamou, comunicando que seu filho havia sido atropelado por seu irmão que estava dirigindo um de seus caminhões. Desesperado, ele chegou ao local onde viu uma aglomeração de gente junto a uma mancha de sangue no chão. Gritava: cadê meu filho? Aí uma mulher respondeu que tinha sido levado ao hospital no colo da mãe com 2 médicos que haviam passado por lá momentos antes. Neste momento, chegou seu irmão, Adelino. Estava transtornada, pedindo-lhe desculpas e explicando que estava dirigindo devagar, mas seu filhinho atravessou de súbito e não deu para frear o caminhão. Antônio nada mais quis ouvir. Ele foi para cima do irmão, gritando impropérios, como: eu arranjei caminhão para você, a fim de matar a fome da sua família, e você mata meu filho. Espancou violentamente o irmão, deixando-o prostrado ao chão, gravemente ferido. Enfurecido, ele pegou o carro e foi para o hospital, né, para onde levaram, presumidamente, seu filho. Já na portaria do hospital, sua mulher e seu filho, felizes ao vê-lo, né, disseram: graças a Deus, nada aconteceu. A mulher falou ao Toninho: nenhum arranhão sequer, disse-lhe ela sorridente. Meio tonto, ele começava a sentir desespero do remorso. Perguntou pelo sangue lá no asfalto, ao que a sua mulher explicou tratar-se de sangue de Totó, o cachorrinho de estimação da família.
né? E quanto aos médicos que socorreram, eram veterinários que estavam de passagem pelo local. O nosso amigo Antônio só pensava nas palavras da mão e chorava copiosamente, de arrependimento e vergonha. É isso, meus amigos e amigas. Guardemos conosco a lição. Se somos vítimas da cólera, está na hora de modificar nosso padrão de comportamento. Que tal começarmos por alterar a nossa forma, né, evitadista de pensar e de, consequentemente, agir em menor contrariedade ou algum fato que nos abala? Para isso, precisa introduzir, primeiramente, o discernimento diante das situações que se nos apresentam. É preciso sempre abrir um espaço mental, né? Mental, para o mente, para o externo, para que a gente consiga ponderar todas as explicações, ponderar o que de fato ocorrer, né? Todo aquele momento, saber ouvir os que lhe cercam, abandonar aquela postura de primeira classe, de dono da verdade, uma atitude simples, mas muito boa, é respirar fundo, contar até 10 antes de explodir. Isso ajuda a não cair nas malhas da exasperação, da maquiação e da brutalidade que trazem sempre graves consequências para a nossa vida, prejudicando inclusive a nossa saúde. Um dia, aliás, uma dica, né, para manter a calma diante das questões adversas, né, ou fora do nosso controle, porque essas questões, elas existem, acontecem, nós não temos controle sobre tudo, é fácil, né? E fica aí a dica, né? Para mim, deu certo, muitas vezes, mentalizar, na hora que respirar, que a gente respira, mentalizar Jesus antes de qualquer explosão, procurando imaginar-me, né, nas suas peregrinações, com toda a paciência e todo o amor, enquanto ele estava aqui na terra, andando às margens do mar de Nazaré, no Rio Jordão, nas montanhas, quando discorreu sobre o sermão da montanha, junto às criancinhas. Sem dúvida, esse é um remédio poderoso contra as nossas explosões de fome, né? Porque Jesus nunca houve uma explosão, nunca se ouviu, e ele passava por tantas, né? Tantas situações, adversidade, você, e ele se sentia forte, e ouviu e sem ouvir. Então, ficamos aqui com essa lição maravilhosa, né, que para mim especial, ela é muito especial. E um grande abraço de todos, assim, que todo possa para nós, né, se clarear, né, e nós eliminarmos, né, essas atitudes tão nefastas do nosso espírito, né, que é a cólera. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, minhas amigas e amigos. Como sempre, é muito bom a gente estar juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre os fenômenos espíritas, os quais constam no livro O Livro dos Médiuns, tradução de Herculano Pires, com base na segunda edição francesa, feita por Allan Kardec, onde, na primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 1, itens 16 e 17, temos os seguintes esclarecimentos. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa,
tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. Então, todos os fatos considerados prodigiosos fazem objeto de sua zombaria. Isso acontece porque a religião relata grande número de fatos desse gênero. E eles, não crendo na religião, e daí para a incredulidade absoluta, é um passo curto. Explicando a maior parte desses fatos, o Espiritismo lhes assina uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários, e Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas São Cupertino não foi objeto pelo fato de se erguer nos ares? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é o fenômeno que a lei espírita explica. Allan Kardec e o Sr. Home, assim como outras pessoas, foram pessoalmente testemunha ocular destes fenômenos, os quais se repetiram muitas vezes, produzidos por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Entre os fenômenos deste gênero, devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes, a aparição de Nossa Senhora na montanha La Salette, em 19 de setembro de 1846, aos pastores Melásio e Maximino, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, a qual nada tem para nós de insólita. Certamente, não podemos afirmar que o fato se deu porque não temos disso prova material, mas consideramos-lo possível, atendendo ao que conhecemos por milhares de outros casos análogos recentemente ocorridos. Damos-lhes crédito não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria que adiante exporemos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou na montanha La Salette, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa à nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter suas convicções, nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos fatos que passavam por miraculosos encontram assim
explicação lógica, motivo é este bastante para que ninguém se apresse a negar aquilo que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dá-lhe uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. E Allan Kardec conclui suas observações. Daí observamos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, porém se tornarem tão convencidas quanto nós unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar naquilo que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Amigas e amigos, estes ensinamentos dos Espíritos que Allan Kardec compilou deixam-nos bem claro que pouco conhecemos dos fenômenos da natureza, ou seja, como afirma o espírito André Luiz, só conhecemos 1/8 da realidade onde estamos inseridos. Portanto, estudemos com muito amor, muita lógica e muita razão para termos uma fé autêntica. Amigas e amigos, está em nossas mãos os caminhos que devemos desbravar no dia a dia da vida. O caminho principal já temos, é aquele que Jesus ensinou e exemplificou. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Boas reflexões, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com sua família, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de fé para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima semana.